Olá, tudo bem, meu irmão, minha irmã? A paz de Cristo seja contigo. Vamos partilhar um pouquinho da palavra de Deus e eu convido você a refletir um pouquinho sobre o que nós temos vivenciado nos noticiários, na mídia em geral, nas redes sociais, diversas tragédias, brutalidades acontecendo no nosso meio, principalmente relacionado à família. Como a própria palavra de Deus nos fala que os sinais dos fins dos tempos, nós teríamos essas brutalidades, pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos vendo isso e isso de certa forma nos dá um impacto quando nós vemos essas tragédias acontecendo. Isso realmente nos assusta, tá? Então, puxando um gancho para esse susto que nós tomamos, nós podemos dizer que, como nós sabemos, Efésios capítulo 6 fala que o mal é espiritual, que não é contra homens de carne que nós temos que lutar, né? Então, nós podemos dizer que estamos vivendo momentos de ataques espirituais cada vez maiores, destruindo principalmente as famílias, né? Muitas almas estão se perdendo com esses ataques. E não só nesses casos mais extremos, nessas brutalidades, mas também todos nós, sem exceção, nós somos alvos de ataques espirituais. As nossas casas, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, tá? Mas nós precisamos entender por que isso acontece. E a palavra de Deus, na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Segredo tá aí, gente. Nós precisamos ter a fé, e é só pela fé que nós vamos conseguir compreender esses ataques e saber enfrentar situações como essa e até impedir que esses ataques aconteçam na nossa vida, no nosso dia, tá? Tenho certeza que você, assim como eu, já passou por situações de certa forma ser atacado espiritualmente, derrubando a nossa paciência, derrubando a nossa paz, tirando a nossa alegria, tá bom, meus irmãos? Então o inimigo ele entra nas nossas vidas quando nós damos a brecha, quando nós deixamos a porta aberta. Se a porta está fechada, o inimigo não entra na nossa vida, não entra na nossa casa. Mas infelizmente nós deixamos uma brecha, uma janela aberta, uma porta um pouquinho aberta. E nós vamos entender que a brecha nada mais é do que a nossa vida de pecado. Tá ok? Então, meus irmãos, nós sabemos que por natureza nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, tá? Nós não podemos, porém nós não podemos deixar o pecado, essa situação de pecado, prevalecer na nossa vida. Ou seja, nós não podemos ser escravos do pecado. Quem vive no pecado é escravo do pecado, faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. Tá bom? Então, nessa passagem, nós vamos entender isso, em que Jesus respondeu, São João, capítulo 8, versículo 34, em verdade, eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Tá? A palavra confirmando isso. E também fala que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Então vamos refletir um pouquinho. Nós, seres humanos, pecamos a todo instante, todos os dias, todas as horas. Nós vivemos num mundo cheio de pecado. Todo mundo à nossa volta está pecando. Isso aí está ficando cada vez mais claro, tá, gente? Mas nós não podemos ser escravos do pecado, senão nós morreremos, tá? É difícil entender como nós podemos então viver sem o pecado, sem ser escravo do pecado. E aí a palavra vem nos ensinar que é somente pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus enviou
Jesus para nos libertar do pecado. Quem aceita Jesus como seu Salvador fica livre do poder do pecado e fica unido a Deus novamente. Então a condição do pecado, ela nos separa, nos afasta de Deus, tá? E Deus nos chama a ser santos, conforme a palavra de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, eu vou ler para vocês. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas ações. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, a palavra nos chamando a ser santo, não de vez em quando, mas em todas as nossas ações. Ok? Então, refletindo o que é ser santo. Ser santo, meus irmãos, é ser puro, é ser separado do mal. Ser santo, meus irmãos, é ter uma vida de oração, onde prevalece a verdade, a justiça e o bem, onde se faz o bem. Ser santo, meus irmãos, é agradar a Deus, é não ser escravo do pecado. Então, somente por Jesus, quando nós cremos, nós nos tornamos puros e santos, correto? E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que a santificação é um processo, tá? Nada mais é do que a nossa luta diária contra a nossa natureza pecadora. A nossa natureza todo instante quer pecar. A nossa natureza todo instante quer cometer o pecado, quer desagradar a Deus, ok? É só a gente focar nos mandamentos e ver o que Deus nos pede, e a todo instante a gente está naturalmente tentando ir na contramão da palavra de Deus, na contramão dos mandamentos. Então essa luta, tá? Chama-se santificação. Então nós temos que reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus, tá? Porque aí nós temos acesso à misericórdia. Provérbios 28, versículo 13, confirma isso daí dizendo o seguinte: quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e a detesta, obtém a misericórdia. Quer dizer, não adianta a gente ficar com aquele pecado, ficar naquela condição de pecado e não pedir perdão para Deus. Nós queremos que as bênçãos venham na nossa vida, que nós sejamos abençoados, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, enfim. Mas se nós estamos numa condição de pecado, ou seja, afastados de Deus, nós não temos acesso à misericórdia e, portanto, essas bênçãos não vão chegar na nossa vida. Então a gente não tem que reclamar, tá? Porque se a gente está numa vida de santidade, na graça de Deus, eu vou falar um pouquinho mais para frente, nós podemos sim exigir de Deus que essas bênçãos venham na nossa vida, tá? De acordo com a vontade dele. Então, com acesso à misericórdia, quando nós pedimos perdão para Deus, nós temos acesso à misericórdia. E com acesso à misericórdia, Deus nos dá a felicidade. Quem não quer ser feliz de verdade? Feliz de verdade. Não é felicidade de rede social, que as pessoas postam para mostrar para todo mundo que está feliz, porém está vivendo uma vida de infelicidade. Então eu estou falando da verdadeira felicidade, cujo Salmo 31, versículo 1 diz o seguinte: feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão do nosso pecado, reconhecemos que somos pecadores, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede a verdadeira felicidade. A nossa alma se alegra, tá bom? E também, quando a gente pede perdão para Deus, olha que coisa, Deus realiza curas na nossa vida. Curas físicas, espirituais, psicológicas, enfim. A palavra de São Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para que sedes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Quer dizer, além de confessar os nossos pecados, também a gente orar um pelos outros, porque a oração do justo tem eficácia. A importância da oração também nas nossas vidas. E também a palavra fala que nós devemos perdoar, né, 70 vezes 7 aquelas pessoas que nos ofendeu. Então é uma prática que nós temos que nos esforçar
para perdoar aquelas pessoas que nos ofendeu. Porque ela diz o seguinte em São João, capítulo 20, versículo 23, aqueles a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quer dizer, se a gente perdoar o nosso próximo, também nós vamos receber o perdão de Deus, tá? Então, falando de santificação, para a gente ser mais prático, nós vamos falar aqui alguns passos nesse processo de santificação da nossa vida. Primeiro, nós temos que ter um coração voltado para Deus. Nós temos que ter um coração com o desejo de Deus tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que olhar para Deus como a solução dos nossos problemas, tá? Onde a gente quer chegar, a gente tem que olhar para Deus e saber que a nossa vida aqui é de Deus, pertence a Deus e que a vontade dele tem que acontecer na nossa vida, tá bom? Segundo passo, ler a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Porque na Bíblia nós temos os ensinamentos do que agrada e daquilo que não agrada a Deus, quer dizer, nós conseguimos aprender identificar o que é pecado, o que não é pecado, e então, tendo conhecimento disso, resistir às tentações, resistir às situações da nossa vida em que não agradam a Deus, tá bom? Terceiro passo, praticar os ensinamentos da Bíblia. Simples de tudo, viu, gente? Aprender voltar o coração para Deus, ler bastante a Bíblia, ter conhecimento e colocar em prática. É só isso, gente, que se nós conseguimos isso, nós com certeza nós estamos alcançando o objetivo de ser santo, assim como Deus nos pede, tá bom? Simples, viu? Mas eu sei que isso não é tão simples assim. Então vamos refletir um pouquinho. Ser santo, meus irmãos, não é se isolar do mundo. Eu vou ficar na minha, eu não vou olhar para ninguém, eu vou ficar protegido de toda a tentação, de toda a situação, né, que vai me tirar a paz. Não, pelo contrário, nós temos que aprender a conviver com o mundo. Sabe esse mundo cheio de pecado que nós falamos? Nós estamos nesse mundo, Deus permitiu que nós estivéssemos nesse mundo. Então nós temos que ser santos nesse mundo que não é santo, nesse mundo sujo, nesse mundo de escuridão. Então nós não vamos mudar o mundo, tá? Mas o nosso comportamento de santo vai ser luz para o mundo iluminar a vida do próximo. Olha que legal. Então, um mundo cheio de pecado, cheio de escuridão, cheio de injustiça, cheio cheio de maldade, vamos dizer assim, e nós, né, no meio de tudo isso, buscando a santidade, buscando ser santo, buscando ser luz, iluminando o mundo. O mundo tá na escuridão e nós temos que ser pontos de luz nesse mundo para iluminar a vida do nosso irmão também. Porque às vezes o nosso irmão também está na escuridão e nós precisamos trazer ele para a luz, trazer ele para Cristo, tá bom? Então, outra conclusão que nós chegamos que sem Jesus é impossível ser santo. Sem Jesus é impossível ser santo. Jesus nos santifica, não porque a gente merece, mas pela graça dele. Tá? Então, primeiro a gente aprendeu que somente pela fé, agora a gente aprendeu que o acesso é Jesus Cristo, para que a gente possa não ser escravo do pecado e para que a gente possa buscar a santidade em nossa vida e iluminar a vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama e até das pessoas que a gente não conhece. Você, por exemplo, que pode estar assistindo esse vídeo, você pode nunca ter me conhecido. Mas, de certa forma, eu estou disseminando a palavra de Deus. Não é nada meu, é a palavra de Deus que cura, que liberta e que transforma a nossa vida. Tá bom? Eu só estou sendo testemunha do que a palavra de Deus fez na minha vida. Eu só estou levando adiante e sendo luz para você, para que essa palavra também possa germinar na sua vida, no teu coração. Tá bom? Vou dar um exemplo. Quando nós somos tentados a pecar, pensa aí contigo essa situação, mas a gente resiste, a gente sabe que aquilo é um pecado e a gente tem conhecimento porque a gente leu a palavra,
nós aprendemos. E aí a gente se supera, fala, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. E a gente vence essa vontade de pecar. Então nós podemos dizer que nesse momento a gente fugiu do pecado. Tá? E logo em seguida nós nos sentimos bem, nós nos sentimos fortalecidos, espiritualmente falando. Né? Então, meus irmãos, claro que tudo isso não é fácil. Tudo isso exige uma vida de sacrifício, tá bom? Mas é uma escolha, é uma opção, tá? Você pode continuar na sua vida aí sem a fé, você pode continuar na sua vida buscando as coisas do mundo, buscando as soluções do mundo, buscando as explicações que o mundo vai te dar, e você pode também escolher viver pela fé, aceitar Jesus e os benefícios de aceitar Jesus na sua vida, principalmente que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim nessa vida, nessa busca, será salvo. E salvo é o nosso maior objetivo, é a eternidade, tá bom? Agora, só para finalizar, uma comparação de uma alma que vive no pecado, uma pessoa que está presa no pecado, vamos dizer assim, tá? E uma alma que está na graça de Deus. Tá? Uma alma que está na escuridão, que está presa no pecado, é uma alma triste, é uma alma doente, é uma alma deprimida, sem sentido para viver, suja, é uma alma presa, opaca, pesada, inquieta, mal-vinda, quer dizer, onde ela vai, ela não é bem-vinda. Isso é uma alma que ainda está na escuridão. E quando a gente vai aceitando Jesus, quando a gente vai passando por esse processo de santificação, nós vamos alcançando a luz. E uma alma na luz, uma alma na graça, é uma alma alegre, feliz de verdade. Não aquela felicidade de rede social, mas de verdade. Feliz aqui no coração. É uma alma saudável, é uma alma esperançosa, é uma alma limpa, livre, leve. É uma alma brilhante, tranquila, bem-vinda, contagiante, tá? Então você pode olhar para a tua vida hoje, como está a tua vida? Sentimentos de alma deprimida, sentimentos de alma esperançosa, radiante. É um processo, meus irmãos. Eu não falei que seria fácil. Mas o único caminho é o Senhor Jesus. O único caminho é buscar o Senhor, é viver na graça, é abandonar o pecado e assumir esse caminho de santidade. Para finalizar, quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, como o único meio de acesso à graça de Deus, nós vencemos a condição de pecado. Nós temos a liberdade na alma. Nós saímos da escuridão e encontramos a luz. Nós vivenciamos o processo de santificação. Herdamos as promessas. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia é para nós. Nós temos vida em abundância e aguardamos o dia em que seremos chamados a viver a eternidade. Amém, querido? Amém, querida? Que você possa refletir sobre essa partilha, né? Que você possa compreender esse chamado de Deus para a tua vida também e que você possa buscar o Senhor de todo o teu coração. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.